Quando colocaram munição de avião nos rifles M1, os japoneses passaram a chamar aquilo de fogo no céu. Era madrugada em Peleliu, 15 de outubro de 1944. A névoa do atol misturava-se ao cheiro de pólvora e cascalho quente. Homens encolhidos nas trincheiras ouviam passos estalidos e, por trás do escuro, o som cadenciado de uma investida. O corporal James Mitchell sentiu o pulso bater na garganta, olhos fixos no ponto onde um vulto surgiu. Seu M1 Carbine vomitou chumbo. O inimigo continuou em curso. Mitchell recordaria mais tarde que houve momentos em que a arma parecia não ser suficiente, não porque não funcionasse, mas porque o impacto que antes parava um homem agora não o detinha. Nós chamávamos aquilo de rodadas do diabo, disse Mitchell em depoimento posterior, a frase curta que tenta explicar a mistura de alívio e inquietação que tomou os soldados naquele instante. Esse brilho verde-branco que Mitchell viu naquele primeiro disparo não era apenas luz. Era uma solução de emergência transformada em presença visível no campo de batalha. Para os homens que defenderam ilhas do Pacífico, a imagem de uma chama que parecia rasgar o céu noturno tornou-se um símbolo tanto de proteção quanto de horror. E foi assim que, nas comunicações e nas bocas de prisioneiros, nasceu a expressão que atravessaria arquivos e memórias. Fogo no céu. A necessidade que gerou essa munição foi brutalmente prática. Em ilhas como Tarawa, Saipan e Peleliu, relatos acumulavam um padrão perturbador. Soldados americanos atingiam atacantes com tiros de carabina M1, que mesmo acertando, não os detinham. Alguns agressores pareciam resilientes além do que as contagens balísticas previam. Outros, empurrados por táticas de combate corpo a corpo e por fármacos que aumentavam a agressividade, continuavam avançando apesar de ferimentos. A confiança na carabina, arma leve e popular entre as tropas, começou a ruir em situações em que hesitação significava morte. O problema, explicado de modo simples, era este. Em confrontos próximos, onde o inimigo vinha decidido a fechar a distância, o efeito incapacitante de munições convencionais nem sempre ocorria. Várias feridas não equivaleram à parada imediata. Homens continuavam a se mover e a atacar. Em nota tática e em relatos de oficiais presentes, essa incapacidade de neutralizar o atacante rapidamente foi apontada como causa direta de baixas evitáveis. Soma-se a isso o fator psicológico, o medo visceral de um homem que, mesmo atingido, segue em frente, e a urgência por uma solução tornou-se imperativa. Foi nesse contexto que engenheiros e artilheiros olharam para algo já conhecido. As munições incendiárias usadas contra aeronaves e depósitos. Theodor Halpern, do Arsenal de Frankfurt, propôs uma adaptação. Reduzir o princípio ativo e redimensionar um projétil pensado para queimar combustíveis a grandes velocidades, e fazê-lo caber na câmara do .30 Carbine. Em cartas e memorandos trocados em 1944, Halpern descreveu a ideia de modificar o núcleo incendiário de aeronaves para um projétil de 81 grains, protegido por uma jaqueta fina e marcado externamente por uma ponta pintada de vermelho para identificação rápida nas munições mistas. A passagem da prancheta para a linha de produção foi quase urgente. Estabeleceu-se um projeto que viria a ser padronizado sob a designação T3, e que logo passaria a ser referido na prática como M27. Seu núcleo, conhecido tecnicamente como IM-11, combinava magnésio com nitrato de bário, materiais escolhidos por queimarem de forma intensa e a temperaturas elevadas. A jaqueta do projétil era projetada para romper-se à velocidade e ao choque do impacto, permitindo que a mistura incendiária encontrasse oxigênio e combustão imediata. Em termos práticos, o efeito produzido não era uma explosão instantânea no alvo, mas uma ignição sustentada. Uma chama interna capaz de queimar por vários minutos, gerando calor, chamas e uma cavidade maior que a habitual em balística convencional. Relatórios técnicos explicavam essa diferença comparando o núcleo incendiário a um fósforo comprimido, cuja energia, uma vez liberada, continuaria atuando no interior do corpo ou do abrigo atingido. Na aparência,
Os cartuchos M27 eram identificáveis. Ponta vermelha, corpo similar aos cartuchos habituais, e embalagem que logo ganhou stencil e instruções específicas. A produção, concentrada em plantas como a de Frankfurt e a coluna logística de Lake City, correu sob requisitos distintos. As ogivas incendiárias exigiam controle de temperatura e um ambiente seco e estável para evitar degradação. Por isso, grandes lotes foram finalmente movimentados com instruções de armazenamento refrigerado e uma logística que, em muitos pontos, destoava da cadeia tradicional de munição. No front, seu primeiro emprego real e documentado aconteceu em Peleliu, em circunstâncias limítrofes entre o improviso e a necessidade. A história reportada por Mitchell e complementada por relatos do Staff Sergeant Robert Henshaw mostra um menor conjunto de homens frente a uma série de ataques noturnos, em que a carabina, leve e de alto volume de tiro, era a arma de escolha para patrulhas e defesa de posições rasas. Na primeira vez que um M27 foi disparado contra um atacante que vinha para dentro da posição, os homens testemunharam algo novo. Uma chama que se avolumou no momento do impacto, reflexos rápidos de silêncio seguido por um movimento de recuo do inimigo. Alguns soldados descreveram a cena como quase surreal. Uma línguas de fogo que não vinha de um lançador, mas de uma bala, e que se elevava num lampejo que parecia cortar o céu. Os efeitos táticos foram imediatamente notados. Unidades relataram uma maior propensão do inimigo a recuar quando atingido por projéteis incendiários. A probabilidade de uma investida corpo a corpo ser interrompida cresceu onde essas munições foram empregadas com disciplina. Isso teve um impacto direto nas perdas americanas. Em relatórios internos, houve reconhecimento da redução de baixas em certos engagimentos onde o uso era concentrado. Mas os relatos também foram claros em apontar limites. A munição não garantia incapacitação instantânea em todos os casos. Havia falhas de ignição, e quando empregada em proximidade com estruturas inflamáveis ou com munição inimiga, podia gerar incêndios não controlados. A operação, ao mesmo tempo que salvava vidas, trouxe desafios práticos seríssimos. A mistura de lotes, quando munição incendiária acabava sendo colocada por engano em carregadores junto com munições comuns, causou incidentes. Alguns soldados testemunharam e documentaram falhas, onde a jaqueta fina fazia a munição se fragmentar de maneira diferente, e a limpeza das armas tornou-se obrigatória sob novas rotinas. Resíduos da composição incendiária podiam afetar o funcionamento do ferrolho e aumentar o desgaste das armas. Oficiais logísticos tiveram de elaborar protocolos, separar munição incendiária por lotes, estocar em ambientes refrigerados e instruir as tripulações sobre identificação visual e manuseio seguro. Além das questões mecânicas, houve um componente psicológico imediato. Entre os marinheiros e fuzileiros que presenciaram o efeito, brotou um misto de alívio, a certeza de que, finalmente, havia algo que poderia deter um atacante implacável, e inquietação, a consciência de que se assistia, em certa medida, a uma nova forma de violência. Em relatos orais, menções a homens que passavam a evitar falar sobre o que viram eram recorrentes. Em outras palavras, a arma que devolvia a sensação de segurança também deixou marcas que não se apagam apenas com a redução das baixas. Do outro lado, relatos de prisioneiros e comunicações interceptadas registraram como a visão do projétil incendiário incendiando um corpo ou abrigo foi interpretada. Em algumas transmissões, a expressão que se consolidou entre os japoneses foi exatamente a que passou para os arquivos americanos. Fogo no céu. Para propagandistas, imagens e histórias sobre munição que incendiava eram ferramentas de narrativa. Para os homens da linha de frente, eram um novo espectro a ser confrontado. As primeiras avaliações de eficácia foram cautelosas. Oficiais de inteligência e sanidade de combate reuniram dados qualitativos e quantitativos, mas por causa do segredo e das exigências logísticas, a amostragem era limitada. Mesmo assim, parecia claro que em combates de curta distância,
onde o atacante não poderia ser contido por fogo convencional a uma distância segura, a munição incendiária aumentava as chances de interrupção da investida. Aquilo, por sua vez, contribuiu para mudanças rápidas nas táticas de defesa. Patrulhas passaram a empregar a carabina com munições mistas em postos avançados, sempre que a missão exigisse resposta rápida a incursões de choque. Enquanto isso, no arsenal, Halpern e sua equipe anotavam resultados de testes e atendiam pedidos de modificações. Em correspondências datadas de 1944-1945, Halpern descrevia a necessidade de uma identificação clara do projétil, de instruções firmes de armazenamento e de protocolos de limpeza. Ele sabia que havia uma linha tênue entre eficácia e risco. O mesmo elemento que fazia a munição eficiente, sua capacidade de queimar por tempo prolongado, também criava problemas de segurança e imprevisibilidade em ambientes fechados e em contato com materiais sensíveis. Em uma carta, ele registrou com concisão técnica: a chama interna poderia persistir de 4 a 7 minutos, tempo suficiente para destruir materiais e para transformar o campo de combate em algo muito diferente do habitual. As ordens de emprego, redigidas por capitães e tenentes que liam tanto a necessidade quanto o perigo, começaram a circular. Havia instruções explícitas para que as munições fossem usadas com critério. Em defesa de posições expostas, em interceptações noturnas e em circunstâncias onde o risco de combate corpo a corpo era significativo. Ao mesmo tempo, oficiais legais e capelães começaram a levantar questões morais. Em mensagens internas, o capelão John O'Donnell expressou preocupação sobre o efeito psicológico de infligir chamas em seres humanos e pediu reflexão sobre o que a guerra estava se tornando. Esse tipo de aviso, no entanto, enfrentou a dureza da realidade em que decisões de vida ou morte eram medidas em minutos e não em debates teológicos. Os relatos de uso em outras frentes seguiram um padrão semelhante. Em Rio Sen, em outra ilha do Pacífico, a chegada dos M-27 em carregadores trouxe relatos de retrocesso do inimigo e mais pontos de vantagem tática para as tropas que os empregavam. Em Manila e em Okinawa, advertências sobre armazenamento e mistura foram repetidas. Cada episódio adicionava um número limitado de dados ao conjunto maior, e, ao mesmo tempo, ampliava a sombra do que aquelas balas representavam. A produção continuou em ritmo intenso, mas não sem contratempos. As plantas em Frankfurt tinham especificações e lotes que exigiam controle cuidadoso da composição química. O transporte até depósitos em ilhas distantes consumia recursos e espaço nobre no sistema logístico já sobrecarregado. Quando lotes eram danificados por calor excessivo, soluções improvisadas surgiam: separar as ogivas, recondicionar embalagens, usar refrigeração improvisada. Esses ajustes geraram custos e aumentaram a complexidade de colocar mais projéteis no fronte, onde cada unidade refletia não apenas um produto industrial, mas uma decisão técnica que alterava a face do combate. Em paralelo, o impacto humano não tardou a se manifestar em depoimentos. Alguns veteranos relataram sentir, ao primeiro disparo, uma mistura de alívio e culpa. Outros afirmaram que a munição salvou companheiros que, sem ela, teriam sido vítimas de ataque surpresa. Private First Class Anthony Duca, em memória escrita, lembrou de uma noite em que a chegada da munição incendiária ao pelotão mudou o ritmo das patrulhas. Homens que antes receavam fechar a rota, agora podiam manter posição com menos hesitação. Ainda assim, Duca admitiu que falar sobre as chamas que testemunhara sempre o deixava inquieto. Não eram apenas os operadores que se preocupavam. Oficiais médicos fizeram observações técnicas sobre o tipo de lesão associada à munição incendiária, não em termos gráficos, mas em relação à complexidade do tratamento e ao equipamento necessário para conter queimaduras internas ou incêndios em abrigos. Esses relatos trouxeram à logística necessidade de suprimentos diferentes, de protocolos de evacuação e de uma nova atenção às possíveis complicações de campo. As vozes contrárias e as dúvidas, por sua vez, eram frequentemente contidas sob o peso do imediatismo. Quando uma solução reduz mortos na linha de frente, o apetite institucional por continuá-la
tende a crescer. Ainda assim, as preocupações continuavam a ser registradas. Em despacho interno de um Judge Advocate, perguntas sobre a conveniência e a legalidade do emprego da munição foram levantadas, sem que uma sentença definitiva fosse tomada de imediato. A tensão entre salvar vidas americanas e aceitar um novo tipo de ferimento entre inimigos foi uma equação que as comandâncias encararam de frente, reconhecendo ao mesmo tempo limites práticos para aquelas decisões. Enquanto os homens em Peleliu e em outras ilhas experimentavam o contraste do brilho no céu e do silêncio subsequente, em Washington, o debate técnico e político avançava mais devagar. A prioridade inicial era operacional, fornecer ao combatente algo que trabalhasse. Mas as implicações que surgiam, logísticas, médicas, éticas, traçavam um mapa de consequências que não cabia apenas no âmbito de um relatório militar. Cruzava a esfera da memória, do direito e das convicções pessoais. Mesmo no calor da batalha, a novidade de ver uma bala acender como uma tocha no ar era suficiente para mudar comportamentos. Postos de observação passaram a registrar a presença da munição nas séries de tiro. Patrulhas alteraram seus carregadores. Alguns comandantes passaram a reservar as cargas incendiárias para cenários noturnos, onde o efeito visual e psicológico teria maior impacto. O inimigo, por sua vez, adaptou táticas. Houve relatos de japoneses evitando combates abertos com tropas cuja munição incendiária era conhecida, preferindo se aproximar por outros flancos ou usar mais artilharia e escavações. E, no entanto, no meio desse arranjo técnico e tático, pairava uma pergunta que nenhum relatório técnico era capaz de responder plenamente. Até que ponto a introdução daquela chama no ar alteraria para sempre a maneira como os combatentes e as sociedades lembrariam a guerra? A resposta, naquele tempo, estava sendo escrita em pequenos pedaços, em cartas, em notas de campo, em ordens de serviço e em memórias tardias. Cada fragmento registrava um aspecto da transformação, algumas vitórias, algumas ansiedades e uma série de decisões que mais tarde teriam de ser justificadas ou contestadas. Ao terminar a noite seguinte, Mitchell olhou mais uma vez para o céu e viu, não sem surpresa, a memória da bala que havia partido da sua arma. A chama demorou a apagar no ar, como se o projétil deixasse um rastro que não se limitava ao impacto físico. Era um rastro que atravessava pensamentos e deixava perguntas. Havia no horizonte o presságio de que aquilo que funcionava no fronte viria a perseguir decisões em gabinetes e tribunais. Entre as folhas de relatórios e as cartas técnicas, a expressão fogo no céu começava a se fixar como um símbolo ambivalente. Proteção e dúvida mescladas numa imagem simples e poderosa. Se essa história despertou sua curiosidade e você quer ver mais relatos esquecidos do Pacífico, curta este vídeo e inscreva-se para não perder as próximas peças que iremos apresentar. Os dias seguintes a Peleliu trouxeram novas operações, e com elas, mais dados e mais memórias. Em algumas ações, o M-27 produziu o efeito desejado. Interrupção de investidas, retirada do inimigo e economia de vidas americanas. Em outras, surgiram relatos de falha de ignição, de munição afetada por calor excessivo e de confusão quando soldados tiveram de distinguir qual carregador continha que tipo de projétil. Henshaw, em depoimento, comentou sobre a necessidade de disciplina no emprego. Não era algo para ser disparado por impulso, disse, sublinhando que o treinamento e a clareza nas ordens eram tão importantes quanto a própria munição. Enquanto unidades no Pacífico lidavam com esses desafios imediatos, os arquivos começaram a registrar o que ocorrera em termos de produção e distribuição. Lotes foram contabilizados, unidades cadastraram the use cases e o quartermaster documentou a cadeia de suprimento com notas sobre embalagens refrigeradas e critérios de transporte. A cada planilha, surgia uma nova faceta do problema. Até que ponto a indústria de guerra conseguiria acomodar uma munição que exigia condições tão específicas? E, num cenário de guerra global, com linhas de abastecimento esticadas, qual era o custo de priorizar tal produto? Essas questões logísticas tiveram repercussões concretas.
Algumas unidades relataram falta temporária de munição incendiária no momento em que mais precisavam. Outras amargaram acidentes menores decorrentes de armazenamento inadequado. Em uma ocorrência, um depósito atingido por calor extremo viu parte da carga perder estabilidade química, forçando a retirada e substituição de lotes. Tais incidentes alimentaram nova atenção dos engenheiros e geraram ordens mais rígidas sobre deslocamento e manuseio. Por outro lado, o cálculo tático continuava a favorecer o emprego criterioso do M27. Em ações de patrulha noturna, por exemplo, uma equipe com alguns carregadores contendo munição incendiária podia alterar o resultado de um confronto iminente. A existência do projétil, então, tornara-se um fator de dissuasão em certos círculos. Não porque sua capacidade fosse sempre letal instantaneamente, mas porque sua presença complicava a tomada de decisão do agressor. Em termos práticos, esse efeito psicológico tinha valor militar mensurável. Reduções de confronto direto, reconfiguração de rotas de penetração e menos baixas diretas em posições sensíveis. Ainda assim, a ambivalência persistia. Soldados que empregaram a munição relataram ter salvado companheiros. Ao mesmo tempo, reconheceram que a visão de alguém tomado por chamas era algo que carregariam consigo. Halpern, olhando para os cadernos de projeto após as primeiras campanhas, escreveu sobre a tensão entre inovação e consequências. Ele descreveu a invenção como tecnicamente óbvia, dadas as necessidades, uma adaptação matemática entre um núcleo incendiário conhecido e um calibre que já equipava muitas unidades. Mas admitiu que prever o peso moral dessa mudança estava além da prancheta. A narrativa, portanto, começou a bifurcar. De um lado, um registro operacional que apontava utilidade e eficácia circunstancial. Do outro, um mosaico de relatos humanos que falavam de coisas que não se quantificam facilmente: culpa, alívio, estranheza diante de um fogo que parecia vir do próprio céu. E entre esses polos, uma máquina de guerra que buscava, com pressa e disciplina, transformar ideias em munição, e munição em vantagem. À medida que o Pacífico queimava, no sentido de combates intensos e decisões rápidas, o que antes fora uma resposta tática, foi se consolidando como um episódio complexo demais para ser reduzido a um único veredito. Técnicos e soldados continuavam a anotar, comandantes a ordenar e capelães a questionar. Mas havia algo que já se tornava evidente. A imagem do projétil ascendendo no ar seria lembrada não apenas como efeito de combate, mas como ponto de partida para um debate que atravessaria décadas. No centro dessa narrativa, a experiência dos homens em pele de guerra seguiu se acumulando em cartas, depoimentos e fichas técnicas. Os registros apontavam para uma conclusão provisória, onde empregada com critérios, a munição incendiária adaptada aos rifles M1 alterava resultados táticos. Porém, os custos psicológicos, logísticos e médicos demandavam atenção contínua. O real equilíbrio entre vidas salvas e sofrimento causado permanecia, portanto, em aberto, ainda sem um veredito que fosse apenas técnico ou apenas moral. E é exatamente por essa fronteira, entre eficácia imediata e legado moral, que a história continua a se desdobrar, com decisões sendo tomadas longe do calor do fronte, em gabinetes onde relatórios técnicos, memórias de veteranos e princípios legais teriam de se confrontar para definir o que aquelas balas significariam para o futuro. O fim das operações ativas no Pacífico não foi para o M27 o fim imediato da sua vida útil. Foi, antes, a abertura de um novo capítulo de incertezas. Quando a guerra assentou, grandes quantidades de projéteis, embalagens e relatórios voltaram para portos e arsenais. Mas junto com o retorno físico vieram perguntas difíceis que nem a melhor ficha técnica podia responder. Lotes inteiros de M27 permaneceram em depósitos, algumas caixas marcadas com estêncil vermelho, outras seladas e etiquetadas como sensíveis. Uma parte significativa desse material foi mantida sob classificação por anos. Muitos dos documentos que descreviam composição, métodos de fabricação e instruções de uso permaneceram inacessíveis,
classificados até a década de 1970, segundo arquivos e relatórios desclassificados, consultados depois. No plano operacional imediato, o que começou como uma solução de emergência passou para as mãos de planejadores e juristas. O comentário do Judge Advocate sobre a conveniência e legalidade do emprego de projéteis incendiários em pequenos braços de infantaria tornou-se um ponto de debate. Não porque houvesse consenso de que aquilo constituía crime, mas porque a guerra moderna levantava dilemas que a legislação e a doutrina ainda estavam aprendendo a enfrentar. Para alguns oficiais, a prioridade continuou sendo prática. Se uma munição reduzia chances de baixas entre os próprios, justificar seu emprego era, em última análise, um imperativo moral quase imediato. Para outros, capelães, médicos e uma fração de comandantes, havia a convicção de que o custo psicológico e o tipo de dano infligido exigiam limites mais estritos. Relatos de ordem médica e de capelania circularam em memorandos. Oficiais médicos apontavam que as lesões associadas à munição incendiária exigiam tratamento mais complexo e recursos diferentes. Capelães como Father John O'Donnell encaminharam mensagens que pediam uma reflexão mais ampla sobre os efeitos psicológicos de observar pessoas pegando fogo por dentro, imagem que persistiria nas memórias dos combatentes e na atenção das comunidades. O'Donnell registrou em carta interna que a guerra não pode tornar-nos insensíveis a tudo. Há coisas que mutilam além do corpo, e essa linha de argumento ressoou em debates sobre se a munição deveria ser mantida em inventário. Uma decisão formal que ilustra o peso dessas dúvidas ocorreu alguns anos após o fim das hostilidades. Em 1950, um pedido para reativar e reempregar lotes existentes foi analisado na hierarquia civil-militar. O parecer resultou em recusa. A administração considerou que os custos políticos e morais, junto a questões logísticas e de imagem, pesavam contra a reutilização em massa daqueles projéteis. A recusa do reuso ficou registrada em memorandos assinados pelo secretário que, à época, ocupava a posição de liderança no Conselho de Defesa. O documento de arquivo aponta que a ordem refletia não apenas considerações táticas, mas uma leitura sobre repercussões públicas e diplomáticas. Esse gesto institucional marcou, de certo modo, a transição do M-27 de um prodígio tático imediato a um artefato incômodo de uma guerra agora terminada. Ao mesmo tempo, nem tudo foi esquecimento. Cientistas e engenheiros continuaram a estudar o que o projeto havia ensinado. O núcleo IM-11, sua mistura de magnésio com nitrato de bário, e o comportamento da jaqueta em velocidades de impacto foram objeto de relatórios técnicos e de lições aprendidas que alimentaram o conhecimento balístico. Pesquisas em laboratórios militares tentaram compreender mais precisamente as variáveis que determinavam ignição versus falha de ignição, a persistência da chama e a interação com vestuário, solo e casamatas. Em alguns levantamentos, engenheiros anotaram que a jaqueta fina favorecia a exposição rápida da carga incendiária ao oxigênio, e que a energia térmica liberada podia manter combustão por múltiplos minutos em condições ideais. Em ambientes reais, entretanto, a variabilidade era grande. Um ponto que repetidamente surgia nos relatórios de campo. Houve também tentativas, discretas e sujeitas a restrições, de repensar o conceito para usos menos controversos. Aumentar a capacidade de neutralizar combustíveis em depósitos, usar cargas incendiárias em cargas de demolição controlada, ou adaptar componentes para equipamentos pirotécnicos não letal. Em alguns casos, propostas foram arquivadas diante de um cenário político e jurídico cada vez mais sensível. O vácuo deixado pela saída do M-27 do emprego regular abriu espaço para debates técnicos que, por vezes, se enredaram em preocupações sobre propaganda, imagem pública e as normas emergentes do direito internacional. Do ponto de vista logístico, muitos estoques foram inspecionados, reavaliados e, em vários casos, destruídos. Depósitos que abrigavam munição incendiária somaram ordens de descarte quando a mistura mostrou instabilidade após armazenamento prolongado. A destruição, quando ocorreu,
Foi conduzida com um procedimento militar padrão e ficou documentada em relatórios que os arquivos militares mais tarde desclassificariam. Não foi uma operação uniforme. Algumas unidades mencionaram reciclagem de componentes inertes. Outras registraram a incineração controlada de lotes inteiros. Em todos os casos, a palavra de ordem era segurança. Evitar que elementos perigosos permanecessem em uma cadeia que poderia, inadvertidamente, expondo civis ou provocar acidentes. A memória dos veteranos continuou por décadas, a oscilar entre o silêncio e a necessidade de registrar o que se vira. Mitchell, Henshaw, Duca e outros deram depoimentos esparsos ao longo dos anos, alguns oficiais preferindo não falar em público, outros encontrando nas entrevistas uma forma de ordenar experiências que pareciam não encaixar em narrativas simples. Mitchell, em depoimento datado de décadas depois, repetiu a ambivalência que muitos sentiam. Salvaram-nos? Sim, mas nunca esquecemos o que aquilo parecia. Henshaw insistiu na disciplina de emprego. Não era para ser uma bala de pânico, era para ser uma ferramenta de última linha. Halpern, o engenheiro que propusera a adaptação, deixou em cartas e notas a sensação de que decisões tomadas na prancheta tinham efeitos que apenas o tempo e a memória iriam revelar. Na arena pública, o fenômeno ganhou contornos distintos conforme documentos começaram a ser liberados. Historiadores e jornalistas que vasculharam arquivos encontraram relatórios técnicos, memorandos de debate legal e correspondência, onde apareciam termos como incendiário e condições de armazenamento. Esses documentos, ao serem somados aos depoimentos orais, permitiram reconstruir um quadro mais completo. O M27 funcionara como medida de emergência com sucesso parcial, produzira efeitos táticos reais em determinados cenários e provocara custos humanos e logísticos significativos. Em muitos artigos e trabalhos acadêmicos posteriores, autores citaram os relatórios desclassificados como base para análise sobre ética militar, inovação sob pressão e a forma como a tecnologia modifica expectativas em combate. Entre os desdobramentos menos técnicos, mas igualmente relevantes, estiveram as reações de propaganda e mídia. Do lado japonês, comunicados e relatos de prisioneiros mencionaram a expressão que havia circulado entre linhas: fogo no céu. Essa imagem, que já estava presente nos relatos de campo americanos, tornou-se ferramenta de narrativa para o inimigo, usada para descrever o que se percebia como uma forma aterradora de violência. Em reportagens e na propaganda de campo, a ideia de balas que incendiavam foi utilizada para mobilizar e para ilustrar o perigo de enfrentar forças com tais capacidades. O efeito simbólico foi notável. Mais do que a mera função física do projétil, o M27 criou uma história que circulou para além dos campos de batalha, afetando percepções e memórias de ambos os lados. Ao longo das décadas seguintes, o debate sobre armas incendiárias, não apenas as usadas em rifles, mas em geral, evoluiu. No âmbito internacional, discussões sobre normas humanitárias e proibições de certos tipos de munição ganharam espaço. Em revisões de doutrina e política, o Departamento de Defesa e seus equivalentes no exterior precisaram ponderar lições do passado ao formular diretrizes. Uma diretiva do DoD datada da década de 1970 e atualizações posteriores refletiram, em linhas gerais, uma cautela maior com relação ao emprego de munições incendiárias em sistemas de armas de uso direto contra pessoal. Essas diretrizes não apagaram tudo o que havia sido feito. Antes estabeleceram restrições, parâmetros de uso e controles mais rígidos sobre pesquisa e desenvolvimento. A história técnica não desapareceu. Laboratórios continuaram a aprender com o M27. A balística interna, o comportamento térmico do IM-11 e a interação da chama com tecidos e materiais foram objetos de estudo que alimentaram, por exemplo, a compreensão de riscos de ignição acidental, melhores práticas de armazenamento e técnicas de descontaminação. Lições práticas, como separar lotes, reforçar a identificação visual nos cartuchos e adotar procedimentos de limpeza de armas específicos,
passaram a integrar manuais e treinamentos. Assim, a experiência gerou conhecimento operacional útil que transcendeu o debate moral. Protocolos de segurança que reduziram riscos em outras áreas do manuseio de munição. Mas não se pode dissociar técnica e moral com facilidade. Entre veteranos e familiares, relatos de trauma persistiram. Alguns que dispararam M27 relataram noites difíceis, memórias recorrentes, e a sensação de que o que fora feito no calor da necessidade tinha deixado marcas que não se limparam com medalhas ou justificativas técnicas. Em encontros de veteranos, conversas sobre a bala que lembramos surgiam com frequência, e havia quem confessasse evitar falar sobre determinadas ações. Para doutores e terapeutas que atuaram posteriormente com veteranos do Pacífico, as imagens de fogo e consumo corporal eram articuladas como traços traumáticos que interagiam com o que hoje se define como transtorno de estresse pós-traumático. Essas vozes humanas compõem uma parte da história que não cabe em um gráfico. O custo invisível da decisão de introduzir um novo tipo de violência em combate. No campo jurídico-militar, análises posteriores tentaram colocar o episódio em contexto com normas de guerra. O núcleo do debate era simples e ao mesmo tempo complexo. Até que ponto a necessidade de salvar vidas justifica o emprego de meios que causam danos de natureza diferente? Em muitos pareceres, as conclusões foram cautelosas. Reconheceram a emergência tática que originou a invenção, admitiram a utilidade comprovada em alguns cenários e recomendaram restrições e revisões doutrinárias para evitar emprego indiscriminado. Falhas de ignição, problemas de armazenamento e complicações médicas foram citados como argumentos pragmáticos para limitar o uso futuro. Essas avaliações, quando tornadas públicas, alimentaram discussões acadêmicas que acompanharam evoluções nas convenções internacionais sobre armas. Ao mesmo tempo, a tecnologia deixou um legado técnico inquestionável. Os estudos sobre núcleos incendiários, suas limitações e comportamentos influenciaram pesquisas em materiais pirotécnicos, segurança de munição e design de projéteis para propósitos não letais. A lição prática foi dupla. Havia utilidade em entender certos princípios térmicos e construtivos, mas haveria também responsabilidade em decidir como e quando aplicá-los. Para engenheiros e cientistas, o acervo de dados do M27 foi um caso de estudo sobre inovação em tempo de guerra. Como transformar um objeto concebido para um fim em outro, como adaptar materiais e como controlar os riscos inerentes a projetos que mexem com fogo e energia. Com o decorrer dos anos, o tema passou a ser revisitado por historiadores que buscavam dar forma às memórias e aos documentos. Trabalhos acadêmicos, livros e documentários foram reunindo fragmentos. Depoimentos como o de Mitchell de 1987, cartas de Halpern de 1946, relatórios do Quartermaster sobre logística e arquivos de Judge Advocate. A narrativa construída por esses estudos tentou manter o tom equilibrado que sempre fora necessário. Reconhecer a eficácia tática, expor os custos e, acima de tudo, não reduzir o episódio a herói e vilão. Em análises mais recentes, há um esforço por situar a decisão histórica no seu tempo. Uma necessidade brutal, decisões tomadas sob pressão, informações limitadas e prioridades imediatas que, no seu conjunto, moldaram escolhas que não seriam feitas tão facilmente em paz. No âmbito cultural, a imagem do fogo no céu permaneceu como metáfora inquietante. Em relatos japoneses e americanos, a expressão continuou a reaparecer, não apenas como referência técnica, mas como símbolo de como a guerra altera a percepção do que é aceitável. A imagem daquele brilho esverdeado, que originalmente ajudara a defender posições e a salvar homens, passou a ser também um ícone de ambivalência. Proteção que gera vergonha, eficiência que gera remorso, vantagem que gera perguntas éticas. Em memoriais e em conversas privadas, veteranos evocavam o brilho como se fosse um ponto de luz que não permitia resposta fácil. A desclassificação gradual de documentos nas décadas seguintes permitiu que a sociedade civil e a historiografia tivessem acesso a dados até então restritos.
relatórios sobre lotes, especificações do IM-11, diretrizes de armazenamento e correspondência entre engenheiros e comandantes foram pouco a pouco trazendo mais peças ao tabuleiro. Arquivos e relatórios desclassificados serviram de base para análises que procuraram separar mito de factos. Nem toda munição incendiária funcionava sempre, nem todo uso garantia vantagem tática, e nem todo dano causado era uniforme. Ao mesmo tempo, surgiram novas perguntas. Quantas vidas foram efetivamente poupadas graças à adoção do M27? Quantos feridos sofreram por causa dos mesmos projéteis? Parte dessas perguntas permanece sem resposta definitiva, por limitações de amostragem e pela natureza fragmentária das evidências. Essa fragmentação é, talvez, um elemento central para compreender o fenômeno. Decisões tomadas sob calor do combate geram efeitos que se dispersam em documentos técnicos, memórias privadas, registros médicos e debates jurídicos. Reunir tudo isso exige uma disposição para aceitar ambiguidades. É possível dizer que, em cenários concretos de defesa imediata, a munição contribuiu para reduzir baixas e interromper investidas. É igualmente possível afirmar que o tipo de dano provocado trouxe consigo questões humanitárias e psicológicas que resistem a simplificações. Para as próximas gerações, o episódio oferece lições práticas e reflexões morais. Em termos práticos, a experiência com o M27 sublinhou a importância de procedimentos de armazenamento, identificação clara de lotes, formação para emprego criterioso e protocolos médicos preparados para lesões específicas. Em termos morais e políticos, a história ilustra como a pressão por soluções rápidas pode produzir inovações que exigirão, depois, respostas mais amplas sobre limites éticos. O diálogo entre ciência, comando militar, capelania e jurídico foi, e continua a ser, essencial para que decisões tecnológicas sejam contextualizadas humanamente. No final dessa longa história, voltamos àquela imagem inaugural. A madrugada em Peleliu, o vulto avançando, o pulso acelerado de um homem que puxou o gatilho e viu no ar um lampejo que parecia rasgar o céu. A expressão fogo no céu resume a ambivalência que atravessou tudo o que veio depois. Foi proteção, foi armamento, foi símbolo e problema. Para alguns, o projétil foi um instrumento que salvou companheiros naquela noite. Para outros, foi a materialização de um tipo de violência que deixou marcas pessoais e coletivas. A história do M27 não é, portanto, uma lição simples de progresso técnico. É uma narrativa de decisões tomadas em condições extremas, de engenhosidade aplicada sob emergência, de custos práticos e humanos que só podem ser avaliados em um horizonte mais amplo. Ela lembra ao observador que, em guerra, as invenções surgem entre a necessidade de salvar vidas e a responsabilidade de preservar a humanidade, equilíbrio que nem sempre é fácil de alcançar. Se este vídeo trouxer imagens fortes ou descrições sensíveis, recomendamos cuidado ao assistir. Parte do relato inclui referências a queimaduras e incêndios em contextos de combate. Muito do material consultado para reconstruir esses eventos provém de arquivos e relatórios desclassificados, bem como de depoimentos de veteranos que, muitas vezes, falaram décadas depois sobre o que haviam vivido. Arquivo, relatórios desclassificados. Gostaríamos de ouvir sua opinião. Como devemos lembrar episódios em que a tecnologia salvou vidas e, ao mesmo tempo, causou sofrimentos difíceis de medir? Deixe um comentário respeitoso contando suas reflexões ou memórias familiares. Compartilhe este vídeo com alguém que se interesse por história militar e ética. E, por fim, volte à imagem que começou tudo. Quando colocaram munição de avião nos rifles M1, o brilho verde-branco no escuro foi chamado por muitos de fogo no céu. Uma expressão que desde então carrega proteção, dúvida e muita história.